Boa noite, novamente. Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula hoje. Hoje a gente vai falar do MEI dentro da reforma tributária, né? Um assunto que está mexendo aí com nossas emoções, deixa a gente um pouco perdida, sem entender o cenário. E é o momento que eu vejo que é de grande oportunidade para as empreendedoras começarem a colocar a casa em ordem. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tenho o prazer de ter aqui comigo minha parceira, contadora, Elaine. Quero que ela se apresente, e depois ela vai falar mais profundamente do currículo dela para a gente. Pode se apresentar, Elaine? E aí a gente começa. Boa noite, eu sou Elaine, parceira da Jerusa. Ela me convidou para embarcar nessa e estamos juntas, né? Este ano a gente vai ficar juntas e a gente vai tocar muitas coisas. Muitas coisas vão acontecer e a gente vai, ao longo desse ano, trazer muito conteúdo importante, né? Tanto na área contábil quanto na área de gestão com a Jerusa. Então, a gente vai juntar as nossas experiências e fazer essas pequenas empresas crescerem, né? Trabalhar o negócio e o nosso objetivo é esse, é auxiliar, é ajudar e estar ali de mão dadas, né, para auxiliar no que for preciso, para que vocês cresçam, né, de forma estruturada. Eu sou contadora, bacharel em Ciências Contábeis, também trabalho, né, também sou CLT, trabalho como coordenadora de administração e finanças, né, tenho pós-graduação, tudo, e sou perita também, contábil financeira, da contabilidade financeira, bancária, no TJMG. Então, assim, a gente vai juntar essa experiência, né, conhecimento contábil com experiência em gestão e montar a ferramenta perfeita para ajudar todo mundo. Então, assim, embarquem com a gente que vai ser muito bom. Há uma transição que, se feita da maneira correta, a gente chega aí em 2017 já... 2027. 2027, adoro. 17, voltou no tempo, é uma máquina do tempo. Só 10 anos. A gente chega em 2027 bem mais preparada, né? Pronta, realmente, para as mudanças que estão vindo por aí. A Elaine, como vocês viram, ela tem um currículo assim, maravilhoso. É uma amiga que o mundo corporativo me deu, e é uma amizade que a gente vai levar para a vida toda. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, quando a gente pensou... eu conheço muita gente inteligente, que fique claro. Quando a gente pensou nessa aula, quando a gente pensou em trazer algo que seja prático, que seja realista, que fale a nossa língua como empreendedoras, não podia ser outra pessoa senão a Elaine. Né? A nossa maneira de pensar, os nossos conhecimentos, eles se conectam de uma maneira assim, sem precisar fazer esforço. Então, é uma parceria que é justamente o modelo daquilo que a gente quer mostrar para vocês, da possibilidade que a gente tem de ter um negócio lucrativo, enxuto, organizado e, ó, colocando muito din-din no bolso, né? Bom, vamos começar, de fato, com a nossa apresentação. Vou falar um pouquinho... o nosso tema hoje é MEI, reforma tributária. Se eu virar aqui para o lado, gente, porque eu estou no outro computador aqui, tá? Quem é a Jerusa? Eu sou administradora, sou mãe já não é mais adolescente, né, gente? Já 19, já vai para a faculdade, já não mora em casa, já é semi-adulta. De uma menina semi-adulta, de um bebezinho aqui de 2 patas e meia, aqui onde eu estou, tá em volta. Sou divorciada, sou mineiríssima, como a maioria de quem já entrou aqui até agora. Dentro do mundo corporativo, eu atuei dentro da minha profissão como administradora, como gestora, gestão de pessoas. Comecei meu desenvolvimento para estar aqui hoje como mentora, consultora de negócios femininos. Então, hoje, a minha missão, o meu propósito, né, o meu servir hoje é ajudar mulheres a construírem negócios enxutos, lucrativos
E é equilibrar isso com a sua vida. Então, é ajudar a mulher nessa jornada do empreender. Bom, eu gosto de sempre começar perguntando para vocês como que está o índice de PD, que é o nosso índice de paz com o dinheiro. Quando a gente fala de dinheiro, mexe muito com o nosso emocional. E, geralmente, quando eu faço essa pergunta, as respostas são assim, aquilo que vem à nossa mente na hora é um padrão que a gente está acostumado, que a gente aprendeu a pensar sobre o dinheiro. Eu queria, se alguém quiser me responder, abrir o microfone e me responder hoje, como anda o seu índice de paz com o dinheiro, eu gostaria de ouvir. A gente, né, vamos de olho no tempo, mas eu gostaria de ouvir. Alguém quer compartilhar comigo? Sem vergonha. Aqui, o que fala aqui, morre aqui. Eu tô numa confusão com dinheiro. Boa noite, meninas. Eu me chamo Renata, falo aqui da Bahia, Eita, cidade de pimentar Candeias, essa próximo mineira. de Salvador. E quanto à paz com dinheiro, eu tô sim em paz. Eu só preciso a cada dia dar uma melhorada para ver a questão do lucro. Mas boletos pagos em dia, tudo certinho, Eita, graças a Deus. delícia. Alguém mais quer? Tem vontade de falar alguma coisa? Senão a gente prossegue aqui. Mas fique à vontade se alguém quiser. Não precisa brigar, gente. A gente faz uma fila. Aí cada uma fala. Veja bem, quando a gente fala de paz com dinheiro, parece que a gente vai estar em paz com dinheiro se a gente abrir o nosso extrato bancário agora e tiver lá R$ 1 milhão, né, 500 mil reais. Ai, agora eu estou em paz com dinheiro, porque tem dinheiro suficiente na minha conta, estou segura. E eu quero trazer para vocês hoje uma provocação. Eu quero que vocês pensem no dinheiro não como algo que chega e que resolve todos os seus problemas, mas como algo que vocês produzem. A nossa paz com o dinheiro, ela se estabelece quando eu entendo que eu posso gerar o dinheiro, fazer o dinheiro. Outro dia eu ouvi uma amiga que acabou de se separar e ela foi morar sozinha. Ela já é uma mulher de 45, 46 anos, e ela nunca tinha tido que se preocupar com aluguel, água, luz. Ela nunca viveu isso. Agora, divorciada, ela está vivendo essa realidade. E aí ela começou a me falar sobre economizar. E aí eu falei para ela assim, tenta fazer um raciocínio diferente. Coloca na ponta, coloca no papel quanto você precisa produzir de dinheiro para ter a vida no conforto que você deseja. Depois que você definir quanto você precisa produzir de dinheiro, aí você vai atrás das formas de produzir esse dinheiro. Ela tem uma profissão que permite a ela fazer o dinheiro além da ocupação que ela tem hoje. E todos nós temos alguma habilidade que, bem trabalhada, nos permite isso também. Então, o meu índice de paz com o dinheiro, ele não pode estar condicionado à quantidade de dinheiro que eu tenho na conta, mas sim na quantidade de dinheiro que eu sou capaz de produzir. E como empreendedoras, nós não temos esse limite, né? Esse limite, claro que existe um limite de produção baseado no tempo, parará, mas à medida que o seu negócio, que o seu empreendimento cresce, você traz pessoas para você aumentar essa capacidade de produzir dinheirinho, certo? Então, é uma provocação que eu quero que vocês, quem tiver com papel e caneta aí, anote e pense nisso depois. Porque te dá um poder muito grande quando você entende que você faz o dinheiro. E não ele vai chegar sozinho, de alguma forma. Bom, hoje nós vamos falar de MEI, reforma tributária. E o que isso tem a ver com o método LG? O método LG é um método que eu criei e aplico dentro da Escola de Gestão Mulheres de Ferro. É um método baseado nos pilares liderança de impacto e gestão de ouro. O que nós precisamos para ter um negócio enxuto e lucrativo? Uma liderança de impacto e uma gestão de ouro. Eu preciso ter uma gestão com sistemas super complexos, com grandes ferramentas, com grandes controles. Eu vou precisar contratar alguém porque eu não entendo de planilha. Nós precisamos entender
de dinheiro. De dinheiro a gente entende. Cuidar de dinheiro, a gente sabe como cuidar de dinheiro. Então, a gestão de ouro, ela é aquela gestão que cabe no seu negócio do tamanho que você é hoje. E ela vai mudando, ela vai ganhando força, ela vai encorpando, né? Ela vai crescendo à medida que a sua empresa também cresce. Agora, uma liderança de impacto é responsável por 80% do sucesso do seu negócio. Porque quando a gente está com uma liderança ativada, quando a gente está com a mulher adulta no comando, a gente faz o que precisa ser feito. Qualquer outra estratégia, estratégia de vendas, estratégia de marketing, vai fazer com que a gente chegue no nosso objetivo. Então, para mim, quando eu pensei nesse método, ficou muito claro, baseado nas mulheres que eu já havia atendido até o momento que eu criei esse método, e até mesmo na minha jornada, que esses são os 2 pilares básicos para qualquer negócio enxuto e lucrativo atingir seus objetivos. E o que isso tem a ver com a reforma? A reforma tributária, ela é um convite a colocar a casa em ordem. Ela é um convite a nos tornarmos gestoras e não apenas empreendedoras. A vencer essa crença de que eu não estudei, eu não me formei como administradora, eu não consigo fazer a gestão do meu negócio. A Escola de Gestão Mulheres de Ferro é uma escola para formar gestoras, para nos ajudar a sair da empreendedora e construir uma mentalidade de empresária, de gestora, de líder de impacto dentro do seu ecossistema. Dentro da gestão de ouro, eu convido vocês a começar pela base, porque quando a gente fala gestão, parece que é algo muito grande, muito cheio de coisas. E aí, quando a gente olha essa pirâmide, a gente entende que um negócio precisa para ele crescer e ter lucro. Começando pela base, a gente precisa da gestão financeira. A maioria dos negócios que quebram com 2, 3 anos de vida, quebram porque não existe gestão financeira. Não existe controle de entradas, de saída, não se conhece preço, não se conhece lucro. Então, eu preciso de uma base de gestão financeira. Logo em seguida, eu preciso ter processos, rotina, como que as coisas acontecem dentro do meu negócio. Se eu revendo algo, como que esse produto chega, como que ele vai para a prateleira, onde que eu registro a entrada dele, onde que eu registro a saída dele. Qual é o processo? Porque os processos parte do princípio de que eu vou fazer as coisas de uma mesma maneira sempre, porque isso vai me permitir lá no final de um mês, lá no final de 12 meses, comparar. Se cada hora eu faço de uma forma, eu não consigo comparar. Eu não comparo mamão com cebola. Mas se eu estou sempre trabalhando com cebola, eu consigo comparar as cebolas de cada mês. Então, processos, rotina, vendas, conversão e posicionamento. Aqui uma camada, né, dessa pirâmide que pode nos levar ao fracasso. Por quê? De um lado, a gente entende que o que faz um negócio existir de fato, só um minutinho, para eu permitir todo mundo entrar aqui, aí eu tenho lá. De um lado, um negócio só existe de fato se tem vendas, que evidencia que eu tenho uma empresa é ter faturamento. Por outro lado, se o meu foco fica somente em vender, 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 eu não faço processos, eu não faço gestão do financeiro, eu não vejo para onde o dinheiro foi. Conversão, a gente está falando no meu índice de converter vendas, de pegar, de prospectar o cliente e ele fechar uma compra comigo. E posicionamento, quem sou eu dentro do meu negócio? Então, a parte comercial do seu negócio é olhar para vendas, para o seu índice de capacidade de vender de fato, e quem você é dentro do seu negócio. Porque quando eu estou no processo de prospecção, quando eu estou aqui falando com vocês, vocês não compram o meu produto. Vocês me compram enquanto eu falo do meu produto. A gente compra algo ou um serviço porque a gente se conectou com a pessoa que está por trás daquela empresa. Ou melhor, né, que está à frente daquela empresa. Por isso é tão importante coisas como, por exemplo, ter a sua imagem na bio do seu Instagram, do seu LinkedIn.
da sua rede, do seu TikTok. Porque eu quero ver humanos. Humano gosta de humano. E a gente faz um julgamento, a gente se conecta quando a gente vê o rosto, quando a gente conversa, quando a gente conhece. E lá no topo dessa pirâmide, a nossa visão de futuro, que é a nossa estratégia, para onde eu quero ir, traçar um planejamento. Eu executo no agora, mas eu estou sempre olhando para frente. Tudo isso aqui pode ser feito dentro de um empreendimento, de um MEI, que fature 10, 15 mil reais por mês, que fature menos de 10 mil por mês. Porque é justamente essa estrutura que vai te levar a faturar 20, a faturar 25. É do dia para a noite? Não, não vendemos ilusões aqui, não trabalhamos com milagres ainda. E, então, existe um período, existe um tempo de nascer, crescer e se desenvolver. Mas a estrutura é essa. E quando a gente fala da base, quando a gente fala ali da gestão financeira, a gente está falando em separar finanças pessoais de finanças do negócio. Por que, Jerusa? Isso é tudo meu. Porque quando está tudo misturado na mesma caixinha, eu não consigo saber o que é faturamento, o que é lucro, o que é despesa do meu negócio. E eu tenho a sensação de nadar e morrer na praia. Hoje, eu tive com um cliente de forma presencial, com um faturamento incrível, um negócio com uma margem de lucro maravilhosa, uma empresa de grande porte, que está faturando aí os seus em torno de R$1 milhão por ano, e que não sabe onde está o lucro. E aí eu peguei, eles não têm, está tudo em planilhas, só que a empresa já cresceu do nível planilha. Planilha não mostra mais nada para eles. Planilha mostra para nós aqui, nós que somos ainda empreendedoras, ainda menores. Agora, uma grande empresa faturando R$1 milhão por ano, planilha não mostra o que ela precisa ver. E aí eu peguei um mês como exemplo e mostrei para eles que onde que estava o primeiro gargalo. O primeiro gargalo estava aqui. Se eu faturei R$70 mil, minha margem é de 30%, que é uma margem excelente no mercado. 3 vezes 7, 21 mil. Mas se eu tirei para as minhas despesas pessoais, que eu fui pagando ali na conta da empresa, 25, cadê o meu lucro? Está no meu bolso. Está lá na minha casa. Está lá na fatura do meu cartão, no supermercado, no carro que eu ando, na gasolina, nas roupas, na escola dos meus filhos. Então, o meu negócio, a minha empresa não está sustentando o padrão de vida que eu decidi ter. Como que eu vejo isso? Separando finanças pessoais e finanças do negócio. E nessa conversa eu fiz a seguinte pergunta, porque são dois sócios e um falou assim, não, eu vivo muito bem com a minha retirada. Eu falei, vive? Eu não preciso pegar mais dinheiro da empresa. Eu falei, quanto é o supermercado da sua casa? O supermercado é uma das maiores despesas que a gente tem dentro da nossa casa. Ele não sabia responder. Eu falei, então você não vive com a sua retirada, você não sabe quanto você gasta para viver? Separar finanças pessoais de finanças do negócio é vital para enxergar o lucro. Às vezes você está com um faturamento lindo, mas ele não está colocando dinheiro no seu caixa, ou porque você não tem uma margem desenhada, não construiu o preço, ou porque você está assaltando o caixa da sua empresa. A palavra é bem essa, tá? Assaltando. Ah, Jerusa, mas então tem que baixar meu padrão de vida? Talvez sim, ou talvez fazer mais dinheiro. Lembra do índice de paz com dinheiro? Vamos fazer mais dinheiro para manter o meu padrão de vida? Vamos fazer mais dinheiro, vender mais, trabalhar mais. São escolhas. Meta de faturamento. Eu preciso ter uma meta de quanto eu vou faturar. Eu preciso apurar esse fechamento dessa receita bruta todo mês, quanto que eu faturei. Mas uma meta de faturamento baseada em quê? Numa precificação construída da maneira correta. Não com receita de bolo que você viu na internet, tem muita informação na internet, mas a gente precisa olhar para a sua realidade. Porque se eu tenho duas confeiteiras, uma tem uma loja montada, a outra trabalha em casa, os custos delas são completamente diferentes. Como que elas vão ter o mesmo preço do produto? Então, o preço ele é construído com base nos meus custos, com base no mercado, com base na percepção de valor que o público tem do meu produto. São diversos fatores para a construção de um preço. Não é usando a nossa intuição. Nós somos muito boas de intuição, né, gente? Mulher é
Nós somos foda, mas não custa nada a gente fazer a conta aqui da maneira correta, tá? Fluxo de caixa projetado. O que é fluxo de caixa? A gente às vezes escuta isso e pensa, vou falar um palavrão. Puta que pariu, gente. Fluxo de caixa, o que é isso? É o movimento que o dinheiro faz dentro da sua empresa. Entrou, saiu. Então, eu preciso saber, baseado, tá vendo? Aqui está respondendo aqui o que é fluxo de caixa. Estão escutando? Ele participa da aula. Eu preciso ter uma projeção média de quanto entra e quanto sai do meu negócio, para eu poder olhar para frente e entender se vai faltar dinheiro no final do mês para pagar todos os boletos que eu tenho. E eu preciso acompanhar o executado, aquilo que de fato aconteceu dentro do mês. Porque o que de fato aconteceu é que me mostra a realidade do movimento do dinheiro entrando e saindo dentro do caixa da minha empresa. Se eu fechei com saldo positivo, é lucro? Nem sempre. Porque o movimento do dinheiro não é necessariamente o lucro do seu negócio. Faturamento é diferente de recebimento. Eu faturei, eu vendi, mas eu ainda não recebi. E muitas vezes a gente vende, paga o material que eu comprei para produzir aquele produto que eu vendi e só depois eu recebo. Esse é o fluxo do dinheiro, é o movimento do dinheiro dentro do seu caixa. Não necessariamente o lucro, tá? Controle de estoque. O que controle de estoque tem a ver com dinheiro? Tudo. Olha para a prateleira lá, quem for confeiteira, quem for artesã, olha para a sua prateleira lá de linha, de pacote de chocolate, e veja cifrões, aquilo é tudo dinheiro. Dinheiro empilhado, dinheiro em forma de materiais, de insumos para o seu negócio. Então, se eu não controlo o que eu tenho em estoque, eu não estou controlando dinheiro. Aí eu pego um pedido, saio e compro um monte de coisa que eu já tinha. Ou eu compro uma quantidade grande de coisas que eu não uso, porque eu não sei o que sai mais e o que sai menos. Dependendo da quantidade de itens que vai no seu produto, igual, por exemplo, um artesão, uma costureira, fica difícil mensurar ou difícil de saber. Agora, se eu tenho um controle simples de estoque, eu consigo entender isso melhor, visualizar isso. Todas essas coisas que nós falamos aqui, meta de faturamento, fechamento da receita bruta mensal, precificação, fluxo de caixa, controle de estoque, separar finanças, pode ser feito de uma maneira simples, de uma maneira prática, eu costumo dizer, do seu tamanho, do tamanho do seu negócio. É hoje. A empresa que fatura 1 milhão, ela precisa de um sistema mínimo que seja. A empresa que fatura 100 mil por ano, ela pode talvez ter uma planilha inteligente. Hoje, inclusive, a gente tem sistemas que cabem no bolso dessa empreendedora que fatura 100 mil por ano, que fatura 80 mil por ano. Porque vai dar para ela muita informação e visão da gestão do seu negócio. E mais um detalhe, todos esses controles, eles contribuem para a sua empresa ter valor de mercado. Que amanhã você pode querer vender seu negócio. E o que vale? O que tem valor financeiro dentro do seu negócio? O seu faturamento, a sua carteira de cliente. Antigamente a gente pensava em equipamentos e tudo isso vale, mas nada vale mais do que a sua carteira de cliente, do que o seu faturamento médio. Eu só vou comprar o seu negócio se ele for um negócio lucrativo. E como que você prova para um sócio investidor ou para alguém que quer comprar o seu negócio que ele é um negócio lucrativo? Através de registros, através de relatórios, através de fechamentos de receita bruta, de fluxo de caixa. Então, isso aqui é o mínimo para qualquer pessoa, qualquer empreendedora, construir um negócio enxuto e lucrativo. O que eu quero dizer com negócio enxuto? É um negócio onde nós somos a principal atuante dentro do negócio. Muitas vezes eu vou ter, talvez, uma assistente em momentos específicos, mas é possível, sim, ter um negócio lucrativo, onde você trabalha a maior parte do tempo sozinho. Isso é possível como? Usando ferramentas e processos corretos. Tá? Dentro do programa que a gente vai apresentar para vocês hoje, no final dessa aula, que é o programa Meio Começo,
A ideia é construir isso junto com vocês. Os controles, os processos, tudo que vai dar para vocês visão, entender o seu negócio. Se o meu preço está errado, para onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Dentro do programa MEI, a gente vai estar mostrando quais são os caminhos para o seu negócio, de maneira individual, né? Você vai ter um direcionamento além da organização. Liderança de impacto. O que é uma liderança de impacto? O que é essa mulher versus a gestão? É aquela mulher que faz o que precisa ser feito, tem clareza de para onde ela está indo, consegue tomar decisões justamente porque ela tem clareza de para onde está indo e porque ela faz o que precisa ser feito. E ela está sempre de coluna ereta. O que é essa coluna ereta? É a mulher adulta à frente do negócio. Ah, mas qual que é a diferença, né, da mulher, da menina? Quem aqui é mãe vai conseguir visualizar isso muito bem. A criança, quando eu falo não, ela vai fazer birra. Ela quer aquilo que é mais fácil, então ela não quer ir tomar o banho porque é chato, ela não quer fazer o dever de casa agora porque ela quer brincar mais meia hora, ela entra numa loja e ela quer 3, 4 brinquedos diferentes, e aí ela não tem, ela faz birra, ela arruma um culpado, a mãe que é ruim, você é maldosa, nananana. Ela não se responsabiliza, ela não entende. Por quê? Porque ela é criança, ela não tem condições de entender tudo. E muitas vezes a gente está no nosso negócio agindo como essa menina birrenta, que quer faturar 50 mil reais no primeiro mês que abriu o negócio, que quer ter um lucro de 50%, que bate o pé e diz, eu trabalho demais, a minha empresa tem que me pagar 20 mil reais por mês. E a minha empresa tem que fazer isso por mim. Afinal de contas, para que eu empreendo? Vocês já ouviram essas frases? É para ganhar dinheiro. Então, como mulher, a gente entende o tempo de todas as coisas. A gente entende que é um processo e que depende 90% daquilo que eu estou fazendo. As empresas quebram, não é por conta do governo, do mercado, da economia, é por conta do dono ou da dona. A mentalidade, o comportamento, a birra. Eu sou dona, eu sou empresária, eu estou certa, todo mundo está errado. E empreender, assim como na vida, nas nossas relações, né, na nossa saúde, é um aprendizado constante. A gente não é, ninguém é dono da verdade, a gente aprende, inclusive, durante o processo. E estar com a coluna ereta é a base para esse aprendizado. É estar aberta para esse aprendizado. Quando você se prepara com esses itens aqui, essa coluna ereta, clareza, faz o que é preciso ser feito. Eu costumo dizer que é sair todo dia para trabalhar, mesmo não sendo CLT, tendo horário, tendo rotina. Quando você começa a trazer pessoas para o seu negócio, colaboradores para o seu negócio, você está pronta para liderar. Porque você já amadureceu, você já é líder de si. Essa era a minha mensagem, é a minha mensagem hoje para vocês. Quero agradecer vocês terem me ouvido até agora. E eu vou passar o bastão para a maravilhosa Elaine. Deixa eu parar de compartilhar. Alguma dúvida, gente? Quiser perguntar alguma coisa? Pode ir, Elaine. Boa noite novamente. Eu já fiz uma pequena apresentação. Também sou mãe. Diferente da Jerusa, eu tenho 3 homens, né? Mais marido, sou casada. Então, eu vivo, como dizer, eu vivo numa casa com 4 homens. Então, pulso forte é o que não pode faltar, né? Senão, já vi. Então, hoje, né, a gente veio aqui trazer um assunto que está causando muito pânico, muito desespero. Então, a gente veio realmente esclarecer, tirar alguns mitos e colocar, né, um panorama bem simples, nada muito complexo, né? Então, assim, a gente vou passar pela reforma e espero que vocês, assim, que vocês ficarem com dúvida ou que não compreender, pode chamar, não tem problema nenhum interromper.
tá? Eu vou começar a compartilhar. Só um minuto. Na hora que vocês estiverem vendo, tá certinho? Já consegue, já estão verificando? Tá. Então, como eu estava, né, falando, eita, tá certo, tá certo. Então, eu vou começar, então, o cronograma de hoje, né? A gente já fez uma primeira aula sobre reforma tributária, né? E foi um assunto que gerou, né, uma expectativa. Eu falei, Jerusa, a gente tem que continuar esse assunto, mais pessoas precisam saber. Então, aí a gente, né, decidiu realmente que foi um teste, né? Falou assim, você tope comigo, foi uma coisa assim bem rápida. Então, eu simplifiquei a primeira aula, e assim, é uma coisa que é o momento. 2026 é o momento. Então, ela já está, a reforma tributária ela existe desde 2024. Então, foram passando que era 2025 seria o ano da preparação, porque esse ano era para começar, né, o novo modelo de nota fiscal nacional, as prefeituras tinham que se preparar, ia começar a destacar nas notas fiscais os novos impostos, sem a cobrança, somente para as pessoas irem acostumando, né, que é o IBS, o CBS, que é uma sopinha de letrinhas. Porém, quando chegou dezembro, as prefeituras falaram, olha, calma aí, fisco, eu não me preparei, não estou pronto, eu tenho algumas prefeituras, dia 2 de janeiro, eles tiraram o site do ar e simplesmente falaram, olha, se virem, porque eu não preciso mais aqui ter o aplicativo para emissão de nota fiscal, se informem. E, assim, o MEI ficou na mão. Por quê? Porque o MEI não tem obrigação de ter contador, que eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo criar um tipo de empresa que não precisa de contador. É tão simples que você não precisa de contador, gente, não, né? Não é só a empresa não é só pagar um imposto. O contador, o papel dele não é só gerar um imposto para você pagar, né? Então, as prefeituras não se prepararam, algumas sim, e largou, né, todo mundo na mão. Algumas pessoas ficaram desesperadas, falou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Empresas que tinha INSS, não sabia nem onde estava o campo para colocar a retenção de INSS, porque não foi explicado. E, às vezes, assim, a contabilidade, se você tem um contador, alguma coisa, uma contabilidade mais separada, que você, né, é aquela via, assim, que só vem de lá para cá, não vai daqui para lá, não tira suas dúvidas. Então, assim, ficou um cenário meio caótico, todo mundo sem saber ali mais ou menos o que ia acontecer, e, querendo ou não, quando você não sabe o que está acontecendo, você fica inseguro, né? Então, a gente vai passar bem rápido, né, o MEI, para você entender o seu negócio da parte contábil, quem você é, se você realmente conhece, né, o seu negócio, as mudanças na reforma tributária do MEI, as armadilhas contábeis que pode acontecer com o seu negócio e alguns cuidados e recomendações. Então, eu quero mostrar para vocês se vocês realmente conhecem o que é o MEI. Não, o MEI é o microempreendedor individual, tá? Mas o MEI, para que ele foi criado? Ele foi criado para uma forma, né, a forma bonita de se dizer que para tirar aquele pequeno trabalhador que estava ali informal, sem acesso aos direitos previdenciários, né? Então, ele não tinha direito a um auxílio maternidade, um auxílio doença, uma aposentadoria. O governo falou, não, vamos criar um tipo de regime tributário simplificado que vá trazer
esses pequenos trabalhadores para a formalidade, trazer eles para o mercado, né, para ajudar na economia. É lindo, o processo em si é lindo, ele só existe no Brasil, esse tipo de regime, porque a maioria dos países já tem sistemas tributários unificados, que é o que está tentando se fazer com a reforma tributária. Mas, gente, não esqueça, a casa nunca perde, também era uma forma de arrecadar dinheiro. Então, assim, 92% das empresas hoje no Brasil, ativas, é MEI ou Simples Nacional. Então, gente, é a força motriz. Então, assim, se eu tenho 92% dessas empresas, que é MEI, isso é importante, é 27% do PIB. 1/3 do PIB é gerado pelo MEI. Então, sim, tem que ter cuidado, tem que ter apoio, tem que ter incentivo, e eles não vão deixar na mão. Então, assim, neste momento, hoje, não se sabe ainda como que vai funcionar lá em 2033, que entra realmente a reforma, como que aí vai ser extinto todos os impostos e vai ter unificação IBS e CBS, não sabe-se ainda como que vai acontecer isso para o MEI hoje, mas isso está sendo estudado. Mas pode ter certeza que vai ser cuidado, não vai ser largado. Você não ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não. Então, assim, agora você vai ter que olhar para o seu negócio, você vai ter que mudar a visão que você tem do seu negócio. Você não pode mais brincar de ser empreendedor. Por quê? Porque a corda, ela vai ser puxada. Ela vai subir o nível. E vocês também têm que se preparar para subir e acompanhar, porque vocês têm que estar lá em 2033. Então, o faturamento até hoje, né? A Jerusa ficou até espantada, falou, não, já mudou o teto, de faturamento. Eu falei, não, amor, não mudou. Hoje ainda é 81 mil, e isso é anual. Se você abrir o seu MEI em qualquer mês fora de janeiro, né, ou que você não veio um ano completo, ele vai ser proporcional. Então, assim, não se iluda que você fala assim, meu negócio deu super certo, tá maravilhoso, eu abri em junho, chegou dezembro, eu faturei 70 mil. Você foi desenquadrado. Sinto lhe informar. Então, é bom agora, até o dia 30, você já mudar o seu regime tributário, porque senão você vai sofrer todas as sanções. E não é hoje, não é agora. Não, a Receita, são 5 anos o prazo para ela analisar, para ela fazer cruzamento de informação. Então, hoje, você fala assim, não, deu tudo certo, eu vou continuar como MEI. Aí, daqui 4 anos, ela vira para você e fala assim, olha, lá em 2025, no seu primeiro ano, você faturou acima do limite e, sinto muito, você foi desenquadrado. Aí você já cai no próximo regime, se você fizer, né, a solicitação de enquadramento no Simples Nacional. E aí você tem 4 anos de declarações que você não entregou, que geram multa, você tem impostos atrasados de alíquota completamente diferente, e você acha que você vai poder... Não, mas o meu MEI está todo certinho, sinto muito, o regime está incorreto. A casa nunca perde, gente. Então, assim, tem o limite de faturamento, de 81 mil até que se mude, né? Possibilidade de contratar um empregado, os benefícios e obrigações, como eu disse, você tem direito aos direitos previdenciários, auxílio-doença, se você ficar doente, precisar fazer uma cirurgia, aposentadoria por tempo de contribuição, óbvio que como a alíquota, né, uma alíquota menor, a proporção também é um salário mínimo, mas você tem alguma renda no momento que você está impossibilitado de trabalhar. E
como eu disse, né, o MEI é uma porta de entrada. A intenção não é que vocês fiquem o resto da vida como MEI. Não. O MEI, o objetivo do MEI é que você cresça, que você torne um Simples Nacional, que torne um lucro real, que se torne um grande negócio. É uma porta de entrada que simplifica e te auxilia, te dá aquele primeiro empurrão. Mas você tem que ter aquela visão de futuro que você não vai ser MEI para o resto da vida, porque você não precisa se limitar a viver em 81 mil com medo de ultrapassar. Não, gente, a gente tem que mudar essa mentalidade. Eu tenho que pensar assim, se o MEI ficou pequeno para mim, não, eu vou para o Simples Nacional e vou crescer mais, vai me ampliar. É essa visão que o empreendedor tem que ter. Então, como a forma simplificada do MEI, esses 5 passos aqui garantem que você tenha o seu CNPJ regular, ativo. Ai, Elaine, mas eu não estou faturando nada, eu parei de pagar porque eu não estou faturando, não estou fazendo nada. Abri porque eu achei bonito, é rapidinho, eu vou lá, entro no site, escolhi lá, abri, mas falei assim, não é isso que eu quero, faço 1, 2 meses. Gente, fechem. Por quê? Porque independente, você está assumindo uma obrigação. Aquilo vai te gerar pendência, vai dar problema no seu CPF, porque diferente dos outros regimes, né, do Simples Nacional, do lucro real, até de uma ME, o MEI, o PJ é entrelaçado com a PF, com o CPF. Então, o CNPJ e o CPF, ele não é à toa que um pedaço está o seu nome lá, mais um pedaço do CNPJ, porque aquilo ali vão se confundir. Então, ele pode acionar o seu CPF, você fica com dívida no seu CPF, com débito no seu CPF, vai para o cartório no seu CPF, você vai bloquear o seu CPF. O MEI é o único tipo de empresa que o errado no CNPJ vai para o CPF. Então, assim, aqui esses 5 é a base para você se manter regular, manter o seu CNPJ com regularidade fiscal. Então, a escolha da atividade. É aqui que começa. Quando eu vou lá na listagem dos tipos de serviços permitidos, que você olha e você fala assim, eu vendo trufa, eu confecciono a trufa e vendo a trufa. Aonde que está isso naquela lista de atividades permitidas no MEI? Eu tenho que escolher a atividade. Se eu faço várias coisas, eu não posso escolher só uma, eu tenho que acrescentar todas as atividades. Segundo, que esse daqui eu garanto para você. Eu acredito aqui que vocês podem até levantar a mão. Quantas pessoas aqui dentro dessa sala, que eu tenho certeza que são todos empreendedores, todos MEI, faz o relatório mensal de receita bruta e é um documento obrigatório que pode ser solicitado pelo fisco. Eu vou colocar lá no grupo o modelo da lei, que é um anexo 10, está na lei, gente. Tem um relatório mensal que você tem que fazer, que, querendo ou não, ele é auxiliar para a sua declaração anual do MEI. Você faz ali mensal, você pode preencher à mão. O MEI é simples, diferente das outras empresas que você tem que ter uma escrituração, o MEI não é assim. Então, você pode imprimir esse relatório, preencher, assinar, e tá ali com as suas notas ali, todas as notas que você emitiu, se você prestou serviço, né, para uma PJ, ou todos os cartões que você passou no cartão, os recebimentos que você teve, tá ali acompanhando. Isso é organização básica. Então, eu faço o pagamento mensal, eu vou lá no site, agora tem um aplicativo, eu emito e pago o meu DAS até o dia 20, lindo.
eu faço a minha declaração anual. Aí eu faço a manutenção dessa regularidade. E você tem que acompanhar isso. Por quê? Eu gerei e não paguei. Deu dia 20, eu esqueci de pagar. Aí eu vou pagar no dia 21, já vai ter multa, já vai ter uns juros ali. Isso somado, cada R$ 1 que sai a mais, que você deixa um compromisso para trás, cada multa que é gerada, isso é um dinheiro que vai sair e nunca mais vai voltar para o seu bolso. Então, assim, isso somado ao longo do tempo, tem muito empreendedor que fala assim, não, eu junto duas, porque é baratinho, eu junto duas, aí eu pago. Gente, não é assim. É essa mentalidade que não pode ter. A empresa, ela tem que ser diferente. Se eu sou desorganizada, se eu não controlo o meu financeiro, a empresa não tem nada a ver com o que você é. A empresa, ela é um indivíduo único. E você não pode tratar ele como você trata como seu bolso. Não é assim. Ela precisa de planejamento, ela precisa de estrutura, porque senão ela não se sustenta. Você já tentou fazer uma casa em cima de palito, de fósforo? Ela cai, ela quebra. Então, tudo começa da base. E tudo que aquilo é muito fácil, né? É óbvio que o governo não ia criar uma coisa e falar assim, não, você vai ser MEI e você vai poder faturar 100 mil, 200 mil. A única diferença que tem dentro do MEI hoje é o MEI transportador, que ele tem um valor acima, ele paga também um DAS um pouco mais alto que o normal, porém, vai ter essa amarra inicial, né, do teto anual de faturamento, proporcional, se for ao longo do ano. Ela vai ser a formalização, eu entro no aplicativo em 10 minutos, eu tenho o alvará, eu tenho toda a documentação da empresa ali na minha mão. Ela tem essa tributação mais baixa, porém, ela não é tudo que pode ser MEI, não é tudo que eu faço pode ser MEI. Ele tem que estar enquadrado dentro daquela listagem. Se você faz algo, presta algum serviço que não está naquela listagem, muito cuidado, porque em 2027 você não vai conseguir mais emitir nota fiscal. Porque a nota fiscal nacional, ela não vai permitir que você coloque um serviço e tem um outro código que não se conversa. Então, analisa o seu negócio. Agora, em 2026, é o momento de analisar o seu negócio. Então, como a gente já estava, né, trazendo, quais são as principais mudanças que vão acontecer no meio? Aqui eu vou passar bem rápido, né? Então, assim, não é nada com aprofundamento, tá, gente? Então, primeiro, em 2027, o MEI será obrigado à emissão de nota fiscal para a pessoa física. Aí eu vendo trufa na rua, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou emitir nota fiscal para uma pessoa física e não vai ser no Portal Nacional? Por quê? Porque produto é da esfera estadual. O Estado não tem um portal para você entrar lá e emitir a nota fiscal. Para você emitir nota fiscal de produto, você precisa ter um estoque, um produto cadastrado, um CFOP, você tem que ter o cadastro do seu produto, ele tem que estar ali vinculado. Se você não tiver isso lançado, você não teve uma nota de entrada para esse produto, você não vai conseguir sair com esse produto, porque você não tem estoque. Se eu produzo, eu vou ter que subir para o meu estoque quanto que eu produzi, aí eu subo para o meu estoque, aí eu consigo dar saída.
Hoje, ainda não foi desenhado isso, mas ele está sendo desenhado neste momento para que chegue lá em 2027, dia 1º de janeiro, vai ter que emitir essa nota fiscal. Como a gente vai descobrir ao longo de 2026? Neste momento, a gente só sabe que está na lei. O MEI vai ter a possibilidade de mudar para a tributação do IBS e CBS. Por quê? Porque o sistema do IBS e CBS ele vai trabalhar com o sistema de débitos e créditos. Ah, Elaine, como que eu vou fazer isso? Você não vai fazer nada. Quem já vai calcular vai ser lá o fisco, já vai calcular, já vai vir debitado do que você tem a receber. Se você passa um cartão, quem vai pagar vai ser... Ah, eu tenho a maquininha do cartão da Cielo, quem vai pagar é a Cielo, não é você, já vai vir líquido para a sua conta. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer fora das nossas mãos. Porém, neste momento, como a gente não sabe como que vai ser essa alíquota, porque a alíquota está alta, realmente, do IBS e CBS, a projeção é que ela chegue a quase 27%. Imagina, hoje o MEI ele não paga, né, acho que não dá 6% do faturamento anual, né, ali dividido mensal. Como que vai fazer você passar para uma alíquota tão alta? Gente, calma. E isso ainda está sendo estudado. E como eu disse lá no início, eles não vão quebrar o país. Eles não vão pegar o MEI e destruir o MEI Simples Nacional. Esses regimes vão continuar existindo. Eles podem modificar um pouco, mas por isso que tem que se preparar para que as mudanças que vierem, vocês já estão sabendo, já estão preparadas e não vão te pegar de surpresa de calça curta, né? Então, assim, o rendimento, isso aqui também está gerando, assim, altos mitos. Rendimentos PF somados a PJ. Isso aqui é uma aula todinha só para isso, para explicar isso daqui. Mas, basicamente, como a Jerusa falou lá no começo, separe conta PJ de pessoa física. Não misture, porque vai dar um problema muito grande. Então, a primeira coisa que tem que fazer, eu não sei abrir uma conta pessoa jurídica, eu entrei no aplicativo, estão pedindo uns documentos, é para isso que serve um contador. Porque o contador ele vai te auxiliar falando, olha, esse documento é esse daqui, esse documento é esse daqui, porque a cabeça de vocês tem que estar no negócio. Tem que estar em vender, tem que precificar, mas essa parte contábil, é por isso que é importante ter um contador, precisa, sim, que você tenha alguém para pedir socorro, porque senão você vai perder um tempo precioso que era para você estar cuidando das suas vendas, cuidando do seu negócio, tentando descobrir qual que é o documento, aonde você emite, para onde você vai correr. Então, assim, a contabilidade, a assessoria, né, a consultoria, é para te dar esse pulo do gato, é reduzir esse tempo que você ia gastar procurando informação, já chegar com essa informação pronta e falar, é isso aqui que você vai fazer, esses são os documentos, é isso aqui, é essa redução de tempo. E hoje o bem mais precioso que a gente tem é tempo. A declaração anual. A declaração anual agora, você atrasou a declaração, que inclusive já está aberto para você fazer a sua declaração anual, ele vai gerar desenquadramento, né? Ele vai gerar multa, além disso, vai gerar desenquadramento e exclusão do MEI, sim. A Receita, né, o fisco, ele vai estar apertando, vai estar jogando lá em cima a régua, e eles não vão ser mais bonzinhos. Né? Eles não vão falar, olha, você esqueceu que paga a multa aqui de R$50, está tudo certo. Não. A regularidade agora vai ser o ponto-chave para o MEI. Eles querem realmente separar o joio do trigo, aquele que é o empreendedor, que tem a possibilidade de crescer, daquele que não,
que ele tá ali só testando alguma coisa, ver se... Não é isso, gente, tem que se profissionalizar. O que vai precisar para você estar preparado para a reforma tributária? Que já é uma realidade, e não pense que não faz parte do seu dia, não, porque no seu DASMEI está lá ISS, ICMS, INSS, então, assim, são esses impostos que você paga, já faz parte. Então, assim, se você tem uma prestação de serviço, você paga o ISS. Se você tem, se você vende produto, é o ICMS. Então, isso é uma realidade, vai acontecer. O que você precisa saber, o que você precisa fazer para você estar preparado para 2027? Você precisa ter controles documentais ampliados. O que é isso? Eu não posso mais deixar a casa desorganizada. Eu preciso organizar. Eu preciso ter o mínimo. Não precisa nada complexo. É simples, mas é o mínimo. Vocês têm que ter esse controle do que você comprou, as notas fiscais do que você comprou, ou quanto que você produziu, ou quanto de serviço você prestou, as notas fiscais que você emitiu de serviço, ou eu vendi para pessoa física, você ter o controle mínimo. Por quê? Se hoje, eu emito só nota fiscal de serviço para a empresa, você não tem controle nenhum, imagine o ano que vem que você vai precisar emitir nota fiscal para pessoa física. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer monitoramento se o cadastro do seu produto foi feito de forma correta, se teve rejeição da sua nota fiscal, você vai ter que acompanhar. Porque a hora que a pessoa fala assim, mas mesmo se a pessoa não pedir, não precisa emitir nota fiscal. O brasileiro tem um péssimo hábito de falar assim, você precisa da nota fiscal? Sim, eu preciso da nota fiscal. É uma obrigação, gente. O que é obrigatório, você não tem nem que fazer a pergunta. A pessoa nem hoje, os sistemas eles emitem, vai para o e-mail direto, vai para o WhatsApp, você cadastra qualquer coisa, você cadastra e-mail, você cadastra o WhatsApp, a pessoa já recebe. O que ela vai fazer com aquele documento não importa, importa o que você está fazendo para a sua empresa. E as obrigações acessórias rigorosas, o que vai acontecer? A Receita, o fisco, ele vai fazer cruzamento de informações. Então, não adianta você achar que você vai pegar e vai fazer assim, não, olha, isso aqui não vai entrar, eu vou declarar que eu faturei tanto, que eu não vendi isso aqui eu vou deixar... Gente, isso não existe. A transparência está num grau que não dá mais para você brincar. Então, assim, se você não encarar o seu negócio, se você não ver realmente como que está ali o seu negócio, você vai ser pego de uma forma que só de multa vai ser uma coisa assim que realmente vai quebrar o seu negócio. Então, assim, cuide. O ano de 2026 é um ano de, aqui, ó, o ponto-chave para 2026. Planejamento e organização. Até setembro, e vai ser em 2 períodos do ano, o MEI vai poder falar assim, olha, eu vou mudar para o novo regime. Por quê? Qual que vai ser minha vantagem? Aí é que tá. Você vai ter que analisar a sua cadeia, o seu negócio. Você vai ter que saber de quem você compra, quem são os seus fornecedores e quem são os seus clientes. Porque dentro da reforma tributária vai funcionar o sistema de débito e crédito e o consumidor vai ter cashback, de PIX direto na conta dele do imposto. Então, assim, às vezes, dependendo do seu negócio, por isso que tem que ser uma análise do seu negócio, do seu
produto, se aquilo vai ser vantajoso ou não. De uma forma, cada negócio tem que ser analisado individualmente. Se vai ser vantagem ou não para você. Neste primeiro momento, eu recomendo que mantenha-se no meio até saber como que vai ser o cenário futuro. Continue com o seu DA simples ali, até a gente analisar o cenário, se realmente vai ser vantajoso ou não. Precificação e custo, tá aí a Jerusa, começou, como ela falou, nossos conteúdos são complementares, porque se você não souber o seu custo, você vai diminuir muito a sua margem de lucro. Aí o que acontece? O negócio se torna insustentável, porque se você tem um negócio, você não tem uma boa precificação, você não conhece os seus custos, às vezes você não sabe que você está trabalhando e você está, como diz, o negócio é insustentável. Você tem que ter isso, você tem que conhecer, saber onde que é. Não é assim, eu tenho uma encomenda hoje, eu vou no mercado aqui da esquina e compro aqui, vou ali e compro lá. Não é isso, não é assim que vai funcionar, não é assim que você vai crescer. Porque você tem que mudar a mentalidade. Você é um empresário, você é um gestor, você é uma gestora. Você não pode sair fazendo de qualquer jeito. Se a gente faz pesquisa de preço para comprar uma blusinha, nossa, para o nosso negócio, então, a gente tem que fazer muito mais. Um controle muito maior. Então, o controle administrativo mínimo não é grande coisa, não, gente. É um controle mínimo. Então, o que vai acontecer? Se você não tiver uma boa organização, você não conhecer o seu custo, você não tiver uma boa precificação, não tiver um bom controle administrativo, vocês não acham que um aumento de 18% no seu custo hoje não pode te quebrar? Se você aumentar hoje, falar se amanhã saísse assim, ó, o DAS que você está pagando vai ter um aumento de 18%. Você fala assim, Jesus, eu não consegui um aumento de 18% das minhas vendas. E a minha margem de lucro? Quanto que é a minha margem de lucro? 18% vai impactar na minha margem de lucro? Se tiver naquela empresa lá que a Jerusa está atendendo, que é 30% de margem de lucro, 18% vai sobrar 12%. E aí? Então, gente, é assim, é o trabalhar hoje, só que pensando lá na frente. O que isso pode acontecer no meu negócio? Como que está esse cenário? Meu cenário está favorável, não está? E aqui a gente quer mostrar para vocês onde que está a armadilha. Aonde que foi armado, que você pode pular, que você pode quebrar essa etapa. Então, quando você tem uma armadilha, o que vai fazer? A gente vai falar para você assim, ó, cuidado aí. Tenha atenção nesse ponto. Então, qual que é? O grande, né, o risco do MEI é o desenquadramento. Porque a partir do momento que você não está preparado, que você não se preparou, porque o caminho eu nasci como MEI, eu vou para um Simples Nacional e eu vou para um lucro real. Mas isso eu fui ao longo do caminho. Eu fui me preparando, eu fui aumentando o meu faturamento, eu fui estruturando, eu fui linda no meu processo. Um processo natural. O problema está quando você é empurrado do MEI, você é chutado para o Simples Nacional. Aí você está ali, você não tem um contador para te auxiliar, que é o primeiro passo para o Simples Nacional, para você se registrar na junta comercial, você precisa de um contador. Você não tem. Por quê? Porque o governo falou assim, não, é simples, você não precisa, o MEI não precisa de contador, precisa sim, gente. Porque o risco que você corre no seu desenquadramento, só um contador vai conseguir te tirar. Se você se desenquadrar hoje, você, sozinho, não consegue se desenquadrar.
não consegue fechar o seu negócio, porque aí não é mais pelo portal do empreendedor, né? É na junta comercial, é prefeitura, é Receita Federal. Então, assim, fica uma coisa muito grande e o custo muito alto. Porque hoje, para regularizar, né, uma empresa no Simples Nacional, ela é a partir de R$ 900. Menos que R$ 700 não é. Para fazer, eu falo para você, enquadrar no Simples Nacional, emitir toda a documentação, e isso, eu estou falando custo com contador. Fora a taxa, a multa, a taxa na prefeitura, que a prefeitura vai cobrar, o Estado. Então, assim, é um universo que não é bom, não é agradável para o MEI. Então, você cuide do seu MEI, mantenha ele de forma regular. Você tem que monitorar o seu faturamento, não ultrapassar o limite. Se você abriu fora, né, se você não é um ano completo, você tem que saber a média, que é 6.700 e pouco por mês. Então, você fala assim, peraí, tá, ele está chegando próximo. Agora, se você não controla o seu faturamento, como que você vai saber se você está perto ou não do teto? Você fazer muitas atividades, aí você abre lá um MEI, aí você fala assim, vou colocar a lista completa, porque uma hora, às vezes, eu preciso. O MEI não tem essa necessidade, ele não paga para cada atividade que ele for incluir. Então, ele pode fazer isso de forma, né, de forma gradual. E também não fazer nada que está naquela lista. Se você é MEI, você faz algo que não está naquela lista, vamos supor, eu sou contadora. Eu não posso abrir um MEI. Não é permitido eu ter um MEI de contabilidade. Eu posso ter um MEI de qualquer outra coisa. Porém, se eu aproveito o meu CNPJ do MEI, que eu tenho lá de prestação de serviço, pego uma lista lá de serviço, pego um serviço qualquer, eu pego esse MEI e vou fazer contabilidade com ele, está errado. Isso é vedado, isso não pode. Isso também pode me causar um desenquadramento. Se você é desenquadrado, você tem a obrigação de migração. Se você vai para o Simples Nacional e você tem até o dia 30 de janeiro para você fazer a opção. Se você não olhou o seu domicílio lá, o DET, que é o domicílio eletrônico de informação dentro do ECAC. Se você não acompanha ali, você perdeu esse prazo, já começa a gerar multa. Então, assim, vai aumentar o tributo, vai ter as multas, e a regularização, ela não vai ser mais simples. Ela vai exigir, sim, um contador. Então, tem um contador desde sempre, né? Para te auxiliar e estar ali te acompanhando. E, para concluir, gente, que já está terminando, né? A atualização para 2026. Acompanhe as mudanças da reforma, como eu falei. Esteja atento. Você vai precisar acompanhar, porque você não sabe como que vai ser, o que vai acontecer em 2027. Como que vai acontecer? Como que vai ser a emissão da nota fiscal para a pessoa física? Onde que eu vou fazer? Como que eu vou cadastrar meu produto? A gestão financeira. Eu preciso ter o meu controle de receita, as minhas despesas, meu fluxo de caixa com rigor, como a Jerusa passou. Eu tenho que ter uma orientação especializada. Sim, eu tenho um negócio, um pequeno negócio, mas você precisa de apoio, como eu mostrei, você precisa de tempo para o seu negócio. Então, se você tiver uma orientação especializada, você ganha tempo, e tempo é dinheiro. E isso vai permitir o quê? A sua sustentabilidade no seu negócio. Que para lá, ao longo do tempo,
a empresa perdure. Você tem um negócio lucrativo, que se você cansar do seu negócio, eu vou vender meu negócio, eu vou crescer, eu vou para o Simples Nacional, vou para o lucro real. Então, assim, o faturamento não pode ser um limite para você. O MEI é a sua porta de entrada, mas ele não é para o resto da vida. É isso que eu queria deixar para vocês, né? E eu estou aberto a perguntas, que vocês, né, ficou alguma dúvida, alguma coisa. Maravilha. Eu quero fazer, enquanto as perguntas chegam, eu quero que vocês coloquem aqui no chat quem aqui tem conta separada, pessoa física separada da pessoa jurídica. Pode colocar a mãozinha, pode colocar eu, vou até colocar a pergunta aqui, ó. Podem responder. Pode falar, Geandre. Pode abrir seu microfone e falar. Eu não consigo abrir o microfone para você. Você levantou a mãozinha. Não, ela levantou a mãozinha, que eu acho que você falou que quem Tá. ela já tem a conta, eu entendi, é isso, a conta Parabéns, separada, então. pessoa física da pessoa jurídica. Parabéns. Isso é a base, tá, gente? Isso é importante. Isso já começa a mudar a nossa mentalidade. Bom, para a gente finalizar, eu quero apresentar para vocês algo que a gente construiu, um programa de 3 meses, intensivo, para a gente botar a casa em ordem e se preparar para a reforma tributária. Por que de 3 meses? Porque a ideia é que vocês façam as mudanças, que vocês implementem para chegar no final do ano pronta, ter tirado todas as dúvidas, estar realmente já com tudo dentro do que precisa para cumprir a nova reforma, né, a nova tributação, no sistema de tributação. Esse programa se chama MEI, o Começo. Ele é um programa que acontece dentro da Escola de Gestão Mulheres de Ferro. Então, ele é a base de ferro da gestão para o MEI. E por que o começo? É para a gente começar do zero, a gente botar a casa em ordem e fazer a gestão do jeito que precisa ser feito, para que vocês tenham lucro e não tenham problemas com relação à parte fiscal. O convite dentro desse programa é que vocês assumam o controle e multipliquem os resultados. Então, é controle, gestão e dinheiro no bolso. O objetivo não é apenas trabalhar, mas é trabalhar com estratégia. Tá? É a hora, agora ou nunca, da gente olhar para isso. A gente vai estar trabalhando nos 2 pilares que eu mostrei para vocês lá, que é a gestão de ouro, a liderança de impacto, para construir um negócio lucrativo e que cresça, que vire simples nacional, se Deus quiser. E qual que é o grande diferencial desse programa? Primeiro, ele é focado no MEI. Segundo, a gente traz a Elaine com a parte contábil e fiscal, onde a gente vai ensinar vocês, tanto a parte de gestão quanto a parte contábil. A Elaine vai pegar na mão de vocês e vai ensinar como fazer uma declaração, ensinar como fazer aquela declaração de faturamento, a declaração anual, o DAS mensal. Eu estou com dívida muito acumulada. Eu vou te ensinar onde você vai para entender toda essa sua situação. Ou seja, vocês vão ganhar autonomia, tanto na parte financeira comigo, na parte financeira de gestão de postura, quanto na parte fiscal. Então, dentro desse programa, a gente vai fazer um diagnóstico do negócio, a gente vai entregar para vocês ferramentas, processos que cabem com a realidade da empresa de vocês hoje, rever preço e construir a parte contábil e fiscal do seu negócio, junto com vocês. Para quem que não é o programa meio começo, para quem não está disposta a colocar a mão na massa, a ser realmente a líder de impacto dentro do seu negócio. Aí, realmente, esse programa não é para essa mulher que está ainda esperando contando com a sorte, digamos assim. Bom, eu vou até bem resumido da agora para frente, tá? Porque a gente, né, já está junto aqui mais ou menos 1h30. Então, vocês vão sair de dona e passar a ser gestora. Nós teremos, no pilar liderança de impacto, aquilo tudo que eu falei para vocês lá atrás, postura, mapa do agora, ativação da identidade dessa mulher adulta.
Então, dentro de 3 meses, vocês vão entender o que é ser líder, o que é ser gestora, e não apenas dona de uma empresa. Como que funciona o programa? O programa, a gente vai ter aulas semanais, uma semana comigo, uma semana com a Elaine. Além da aula semanal, a gente vai ter uma aula de um plantão semanal de tira dúvida, que vocês vão trazer aquilo que vocês estão precisando. Grupo, uma comunidade nossa, ali dentro vocês vão ter apoio, direcionamento, vão poder fazer, tirar dúvida, além do plantão semanal. Nós teremos uma sessão individual no começo para a gente fazer um diagnóstico do sistema. Vocês terão acesso a nós duas, seja dentro do grupo, seja de maneira privada, dependendo do assunto. A gente sabe que quando mexe com números, quando mexe com dívida, principalmente, a gente tem insegurança de expor, então a gente abre esse canal de comunicação. Vamos entregar ferramentas. Eu preciso de uma planilha, então a gente vai entregar uma planilha. A planilha combina com o seu negócio? A gente vai te entregar uma planilha para fazer essa parte da gestão financeira. Olha, o seu empreendimento vai ter um sistema. Vou te indicar um sistema com custo baixo e eficiente. Sistema validado, que inclusive é sistema que eu uso hoje com clientes dentro do meu braço de BPO dentro do negócio. E para quem é? É para quem cansou de ficar nadando e morrendo na praia. É para quem quer realmente se profissionalizar. Nós temos um grande problema. A gente começa a empreender com uma habilidade que a gente tem. Sou boa de fazer doce, sou boa vendedora, sou uma esteticista, então você se especializa nisso e abre o seu negócio. Mas a gente não se forma como gestora, a gente não se especializa em gestão. E o programa te traz essa possibilidade. São as bases, é o começo realmente para você ser gestora do seu negócio. Não é gestora de modo geral, mas voltada para a sua realidade. Então, ele é também para empreendedores que precisam urgentemente separar as finanças pessoais das do negócio. E quem deseja crescer, conquistar novos níveis de faturamento, de organização, abrir realmente a visão de mundo para o seu negócio. Valor do investimento, que todo mundo quer saber, né? O que tem aqui dentro? Eu coloquei preço aqui de tudo, porque tem coisas que vocês vão ganhar como bônus. Um encontro individual no início, 12 aulas em grupo, assessoria contábil especializada, né? Porque ela vai estar acompanhando vocês durante esses 3 meses. 12 plantões de tira dúvida. Vocês vão ganhar como bônus, mas ele tem um preço. Acesso ao programa Faxina Financeira, para quem precisa organizar a vida financeira pessoal. É um programa de aulas gravadas, que vocês vão ter acesso, isso tudo vocês vão ter acesso durante um ano, porque esses encontros, essas aulas semanais, elas vão ser gravadas também, vão ficar na plataforma, vocês vão ter um ano para poder voltar, assistir de novo, aplicar, tirar dúvida. Acesso às aulas gravadas por um ano, e a lista de ferramentas, as ferramentas que a gente vai disponibilizar, planilha para precificação, planilha para gestão, fluxo de caixa. Então, se eu for somar o preço disso hoje, se eu entrego individual, em torno de R$ 6.046. Se você vier e contratar um encontro individual, ele custa 697. Se você for contratar assessoria contábil durante 3 meses, vai custar, em média, R$ 800 para o mês, né? Porque é um valor reduzido para o mês. E vocês vão estar levando tudo isso dentro do programa, vocês vão estar recebendo tudo isso, mas por um valor de investimento de 1.297. Para quem está aqui hoje com a gente, para quem está lá dentro do grupo, para quem entendeu hoje a nossa mensagem aqui, se disponibilizou a estar aqui com a gente 1h30, 1h40, o valor não é esse. O valor vai ser 997. Então, é um valor especial, porque a gente precisa honrar quem está aqui com a gente, quem pega o seu tempo, que é o nosso maior ativo, é o nosso tempo, né? Para estar aqui hoje. Esse valor de 997 você pode parcelar no cartão, caso você queira, você pode parcelar, eu acho que tem até agora até a opção de parcelar no Pix lá na plataforma, vou confirmar isso direitinho, mas é um preço para quem está aqui. Então, o preço padrão, que ele vai ser divulgado, é 1.297, o preço para vocês é 997. Então, fica aqui o convite, quem entendeu, quem se conectou, quem sente que é hora desse passo, eu e a Elaine estamos aqui de portas abertas. Gente, é importante a gente frisar, nós não vamos ficar mandando mensagem no WhatsApp de vocês. Ei, vem para o programa MEI. A gente não vai tentar vender aquilo que vocês não estão preparadas para comprar, porque o que a gente quer? O resultado de vocês.
Não adianta eu encher carteira de cliente, faturamento alto, se vocês não tiverem resultado. Vou voltar a dizer para quem que é, para quem está disposta, disponível a pegar o negócio, pegar o boi pelo chifre dentro do seu empreendimento e realmente construir um negócio com estrutura para crescer, faturamento e lucro. E ter paz, gente, ter paz financeira na vida, né? Tendo um negócio que não vai te dar problema. Então, o convite está feito. Quem sentir que é a hora, que é o momento, me chama no privado, estou disponível. Jerusa, você consegue fazer de tal forma de pagamento? A gente estamos abertos aqui para conversar, tá? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, ou sobre o programa, ou sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje? Sentiram que tem alguma coisa que vocês não sabiam, que vocês ainda não tinham se atentado, por exemplo, essa relação de faturamento mensal que a Elaine falou, uma forma de parcelar algum débito que você tem, a declaração que você tem que fazer agora, até o dia 31. Isso agregou para vocês? Jerusa, eu fiquei assustada. Mas o programa MEI é para tirar você do susto. Eu tirei a imagem porque eu estava falando, cara, de boca. Eu quero, eu tinha que ter duas contas, não tenho. É uma mistura. E eu estava conversando sobre isso com meus pais essa semana e com meu esposo. Eu falei, gente, entra dinheiro. E eu sei que nessa mistura aí eu gasto com muita coisa para mim, para as crianças, e vai nesse meio aí. E na hora a fatura que está tudo misturado, eu não sei quanto eu lucrei. E aí eu fui fazer a declaração agora essa semana, num post do Sebrae, e a menina me perguntou quanto você lucra por mês, porque ela me matou aí nessa hora, né? Porque eu fiquei assim, parada, olhando para ela, que eu tinha um mês já, mais de 2 anos, e tive que cancelar ele para receber o seguro-desemprego, que eu era CLT. Aí agora, em dezembro, eu voltei e reativei, para não ficar descoberta. Então, eu só tinha um mês de declaração. E aí, quando ela perguntou, nesse um mês aí, você faturou quanto? Aí eu fiquei parada e chutei. Eu chutei. Eu falei, joga aí 3 mil, porque eu não sei. Só que a Receita sabe quanto que entrou na sua conta, né? Pois eu falei, joga aí. E agora eu estou aqui, falei, e agora, meu Deus, eu não sabia que eu precisava de um contador. E essa pessoa, esse contador, vai resolver minha vida. Né? Porque eu sou aquela empreendedora que eu compro, eu vendo, eu faço marketing da minha loja, eu sou a blogueira da minha loja. Então, eu não tenho um tempo. Foi uma luta para eu conseguir chegar nessa aula hoje. E foi uma aula, graças a Deus, satisfatória. Fiquei azoada no início, mas deu para entender, né, o que vocês queriam realmente mostrar. E aí, vamos ver esse curso aí, né? Bora. O último curso que eu participei, eu entendi que eu precisava separar as finanças e não consegui ainda 100%. Né? Mas olha aqui o cartão de crédito da Maria Vaidosa, que é minha loja. Agora eu tenho parabéns. toda a minha loja. Aí eu separei o meu pessoal com esse aqui. Esse aqui eu só uso para os produtos da loja. Então, já deu uma melhorada, né? Depois da palestra com você, da última que eu participei. Foi a aula de precificação em dezembro, sim. Isso! Tá vendo? Isso. São passos que a gente vai dando, que a gente vai entendendo, vai ganhando maturidade empresarial. Isso é muito bom. É verdade. Parabéns, viu, Renatinha? Estou te esperando, então. Vamos embora dar o próximo passo. Viu? Eu esqueci seu nome, Estética Acessível. Só fico com a Estética. Vivian. Vivian, tá vendo? Ela é boa de guardar os nomes. Eu só guardo os números. Vivian. Vivian, você está com a gente no grupo? Eu entrei. Ai, maravilha. Gostou da aula? Foi de encontro ao que você estava precisando, buscando? Gostei. O que acontece? Eu fiquei um tempo sem atender, eu fiz uma cirurgia plástica, tive uma intercorrência muito grande, e eu fiquei um tempo sem atender. Aí agora eu estou precisando voltar. E eu estou, assim, perdida, né? Ainda mais agora com a reforma tributária. Eu falei assim, eu tenho que olhar tudo direitinho para começar, né, novamente. Isso aí, não desista. O medo que causa na gente essa mudança, porque a gente está num país que tudo geralmente vem para complicar um pouquinho mais a nossa vida. Isso. Esse programa MEI é justamente para tirar a gente do medo,
Porque quando eu tenho informação, eu tenho clareza, o medo se dissipa. O medo vem muito daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não tenho. Exatamente. Você vai para a internet, cada pessoa fala uma coisa. Cada pessoa te fala uma coisa. Então, assim, ter uma fonte que nos dá direcionamento faz toda a diferença. Com certeza. Então, eu espero vocês. Com E certeza. muito obrigada pelo tempo de vocês. Fiquem no grupo, que lá a gente tem conteúdo gratuito, vai ter mais aula gratuita de precificação, de reforma tributária, de vários temas, e vocês vão estar sempre sendo convidadas, tá? Jerusa, só uma dúvida aqui. No caso, Diga. esse curso aí é para auxiliar a gente. Mesmo eu me organizando, participando do curso, organizando planilhas aqui, eu mesma, eu precisaria ainda de primeira mão de um contador? O MEI não é obrigatório, como a Elaine falou, mas vamos imaginar que você fez o curso, terminou, e você quer manter uma assessoria, né, o contador junto com você. Aí você pode ver isso com a Elaine, como que funciona o trabalho dela, individual. Não, Tá? eu entendi que não é obrigatório, mas eu falo por minha conta mesmo, porque essa correria minha eu não tenho tempo. Então, eu queria saber se o curso em si, ele iria me auxiliar como se fosse um contador, ou além do curso, eu teria que pagar um contador. Durante o curso, Elaine, Durante responda para nós. Durante o curso, serei sua contadora. Sim. Sabe o que Serei a sua contadora durante 3 meses, estarei ali juntinho com você. E sabe o que Você é legal? viu que fez sentido para você, que te auxiliou, que livrou você de algumas, que eu tenho certeza absoluta, facilitou a sua vida, tornou mais fácil. Você ter porque hoje, quando a gente fala assim, a internet, eu consigo fazer tudo assistindo no YouTube. Gente, mas é um milhão de informação. E na hora que vem a dúvida, não tem ninguém. Exatamente, porque aí você vira para o vídeo e fala assim, mas e aí, né? E agora? E aqui, a minha realidade, como que funciona aqui para mim? Então, assim, depois, você viu que aquilo fez sentido para você, que realmente te auxiliou, facilitou a sua vida, e que sim, que é o que eu quero mostrar, que um contador não é só gerar guia para você pagar, que, sabe, é importante. Como a gente conversa, a gente, como diz, para o grupo, eu faço um preço diferenciado, um pacote de alguma coisa, a gente conversa após. Que aí você já conheceu, vai conhecer o meu trabalho, a gente já vai estar... já ganhou confiança, porque o contador, ele é uma relação de confiança. E uma coisa importante, que é muito legal, que é assim, no programa você aprende a fazer o certo. Sim. Para você cobrar da sua contadora depois, você cobra com muito mais propriedade. Hoje eu ouvi de uma cliente assim, dentro da minha empresa eu tenho um braço de BPO, que é fazer a gestão remotamente, fazer toda a parte operacional. Aí eu ouvi dela assim, eu não confio em nada que aquele contador me manda, então eu não vou pagar. Olha aí se isso está certo. Porque ela não sabe que papel, que guia que é aquele. Então, é uma empresa maior e tudo mais, mas então você vai aprender a hora que você terminou, falou, não, eu quero manter o contador porque vai me ajudar, vou ganhar tempo, né? A empresa cresce e a gente traz pessoas para poder agregar. Sim. A hora que chegar a guia, você sabe o que é. Você consegue falar assim, mas esse trem está certo, não está certo, não. A gente ganha confiança para poder fazer. A melhor forma de delegar bem é sabendo fazer o serviço que você delegou. Você não vai virar contadora, mas você vai aprender a fazer o que você precisa para o seu negócio. Exatamente. Entendi. Certo? Maravilhosas. Tirei todas as dúvidas. Eu faço esse atendimento para a MEI, né? Aqui, porque eu sou aqui do surgimento. Voltou? Voltou? Ou não? Eu faço esse atendimento, né? Então, assim, eu tenho alguns clientes